Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Hangouts para o Embarcados e Embarcados Innovation. Hoje, o convidado aqui do Embarcados, que eu o convidei para esse webinar, é o Gustavo Hortenzi. O Gustavo, ele é engenheiro eletricista, com especialização em eletrônica. Ele também tem eletrônica e controle e automação. Mestre em engenharia elétrica, fez mestrado também. Mora hoje em Rio Claro, em São Paulo. E eu o convidei para fazer uma apresentação, né? Que ele fez lá na Unifei, a convite do professor Rodrigo Almeida, lá na Unifei, em Minas Gerais, sobre um apanhado sobre esquemáticos, layouts, fabricação e montagem de placas para produtos eletrônicos, não é mesmo, Gustavo? É isso aí. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Tá? Obrigado, eu que agradeço. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, assim, só para a gente, para o pessoal te conhecer, né? De onde que vem essa sua paixão por circuitos eletrônicos, por eletrônica? Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui participando do Hangout com o Embarcados Innovation, respondendo as perguntas aí do Tiagão. Bom, na verdade, assim, essa paixão é antiga, né? Desde criança, né? Aquela brincadeira lá que todo aluno próximo do terceiro colegial, o que eu quero fazer na faculdade, né? Essa pergunta nunca passou pela minha cabeça, que eu sempre tive uma certeza, né? Que era engenharia elétrica que eu queria fazer, engenharia elétrica ou engenharia eletrônica, né? Então, desde criança, eu sempre brinquei, sempre fucei, comprava as revistinhas lá, pegava mesada que meu pai me dava e, em vez de comprar bala, brinquedo ou coisas para fazer travessura, eu ia na banca, comprava revistinha de eletrônica e aí pegava o ônibus, eu sou natural de Campinas, né? Pegava o ônibus e até o centro da cidade, na Eletrônica General, Transenoc, tentar achar os componentes das revistinhas para montar o circuitinho. Transmissor de FM, luz rítmica, e por aí vai. Então é uma coisa que já vem desde pequeno, de ficar desmontando as tomadas, de ficar desmontando as coisas, os brinquedos que tinha pilha. É uma coisa que realmente veio desde lá de trás. Não me recordo do momento que me despertou, mas eu sempre tive isso e minha mãe e meu pai sempre contam que eu tinha que ficar atrás de mim para não desmontar as coisas, para não sair fuçando. É uma coisa que já vem de tempos aí. Muito legal, muito legal. Todo mundo tem esse negócio de desmontar, né? Eu também desmontava um monte de coisa. Ai, tá joia. Você vai então fazer uma apresentação para a gente sobre um apanhado geral sobre esquemáticos, layout, placas de circuitos eletrônicos, fabricação e montagem, né? Toda a linha, né? Acho que essa é a ideia, né? O Rodrigo, quando ele teve contato comigo, ele falou assim, olha, a gente está montando uma semana aqui para os estudantes para falar um pouquinho sobre eletrônica, sobre automação, computação e tal. Ele falou, eu lembrei de você porque você trabalhava bastante com desenvolvimento de produtos, de eletrônica e tal, e acho que era legal você poder falar aqui para o pessoal, para os estudantes, né, que estão começando, né, agora, ter uma noção de como é que é esse lado da indústria, como é que é feito o desenvolvimento de produto, como é que é feito o desenvolvimento de placa e tal. E aí eu fiz um catado geral, aí, uma visão bem superficial e bem rápida assim, do começo, para você falar, vou montar um produto eletrônico, então eu começo com esquemático, passo, né, por toda a parte de criação de esquemático, vou para o layout, e depois eu tenho que fabricar a placa, né? Então, foi dando alguns catados rápidos aí sobre isso, que eu fiz essa apresentação, aqui, esses slides aqui, para mostrar para o pessoal. Tá joia. Então, eu passo a bola para ti, aí você começa a sua apresentação aí no PowerPoint, beleza? Bacana. Vamos lá, então. Deixa eu transferir aqui a tela. Vamos ver se vai. Aí, pode começar. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Bom, então, a ideia aqui é falar sobre fabricação de placas de PCB, né? Printed Circuit Board. Então, foi uma apresentação aqui que eu fiz para minha querida
Unifei, né? Quando eu entrei era EFEI, e aí depois ela foi ficando grande, importante e virou a universidade, né? Então, o evento que eu participei lá para falar sobre a fabricação de PCB é o Space, que é a Semana para Automação, Computação Eletrônica, que foi idealizada pelo pessoal lá, pelos professores e estudantes de engenharia da Unifei. Uma semana que eles tiraram para falar sobre diversos assuntos. Foi muito legal, foram diversos tópicos bacanas, falando sobre Arduino, automação de extração de óleo e gás, falando sobre programação em C Sharp, programação orientada a objeto, enfim, várias coisas bem legais e bem interessantes aí para nós adultos já formados, mas também para os estudantes também, né? Bom, acho que assim, primeiramente, meus agradecimentos, assim, né, ao Rodrigo Almeida Maximiano, que é o professor, a Valquíria, que era organizadora lá, uma das organizadoras, o pessoal da organização do Space, e o Edson Camilo aqui, que é um camarada, é um amigo aqui, que foi o cara que me deu pontapé no layout, e a gente trabalhou junto no meu primeiro emprego, e ele foi o cara que me deu boas dicas, que me introduziu o layout, e depois a gente aprendeu e cresceu junto, né? Que tem o pessoal lá da EFEI mesmo, né? O CAELT, o CACOMP, o CAECA, que são os centros acadêmicos daí da computação, automação e da eletrônica, né? Bom, falando um pouquinho de mim aí, né? Quem que é o Gustavo? Eu sou graduei em dezembro de 2002 na Unifei, na Engenharia Elétrica, na turma 113ª, que lá tem uma questão dos nomes, né? Toda turma tem um nome, e a nossa turma se chamava Nômades, né? Em junho de 2009 eu terminei o mestrado, né, também em Engenharia Elétrica, agora só que na Unicamp, por proximidade de onde eu trabalhava, já morava em Rio Claro, né? Eu saí de Itajubá e vim direto para Rio Claro. Fiz mestrado na área de fonte chaveada. Ainda dentro da própria UIRPO, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento de Black Belt, que aí são aplicações de ferramentas estatísticas, ferramentas matemáticas para ajudar o desenvolvimento de ferramentas mais robustas, né? Ferramentas mas assim, produtos mais robustos, enfim, você utiliza a matemática, você utiliza a estatística para ajudar a você ter produtos, a você ter desenvolvimentos mais robustos, né? E tentando, através de um raciocínio crítico. Bom, como a primeira pergunta aí, sempre fui fanático por eletrônica, por projetos desde sempre. Adoro estar fazendo uns projetinhos em casa. Sempre fui fissurado por ter os equipamentos, umas coisas em casa. Tenho um laboratório, já faz um bom tempo que eu tenho um laboratório, tenho meu cantinho. Então, eu tenho meu espacinho com osciloscópio, gerador de função, analisador de Network Analyzer, fonte DC, enfim, um monte de traquitana que me ajuda nos projetos. Alguns eu fui comprando ao longo do tempo, conforme eu ia fazendo os projetos, eu pegava o dinheiro e revertia em equipamento. Bom, aqui são algumas empresas pela qual eu passei, então eu comecei fazendo estágio na Multibras, que é a Brastemp Consul, como engenheiro de hardware lá, estagiário em engenharia de hardware. Rapidamente eu fui efetivado, e já como engenheiro de hardware, e lá eu fiquei durante um bom tempo, e lá foi onde eu aprendi bastante coisa, muita coisa de eletrônica, muita coisa de processo de fabricação, e eletrônica, participei de grupos com pessoal para fora, nos Estados Unidos, Europa e tal. Depois da Whirlpool, eu fui para a Elsys, que é uma fabricante de receptor de satélite, e montadora de placa também, né? Trabalhei na engenharia, com qualidade, trabalhei com processo, trabalhei com desenvolvimento, na área de eletrônica de potência também lá, de algumas coisas que tinham, parte de teste também, Product Approval lá. Da Elsys eu fui parar na Aitron. A Aitron é a antiga Kitares Schlumberger, que fabrica medidores de energia elétrica para o mercado brasileiro, é uma multinacional.
E da Aetron, eu estou na Electro hoje, que é a concessionária, é uma distribuidora de energia elétrica que a sede é em Campinas, mas ela abrange diversas cidades no estado de São Paulo e 3 cidades no estado do Mato Grosso. Hoje eu trabalho dentro do departamento de automação de redes, então trabalhando com os equipamentos que chaveiam aí tensões de kilovolts e não chega a ser quiloampere, mas é bastante ampere, 300, 400 ampere tranquilo aí que algumas redes carregam. Além desse trabalho, que são os meus oficiais, eu tenho meu trabalho extra, né? Então, onde eu gosto de estar fazendo minhas brincadeiras, aqui são as fotos do meu laboratório. Meio bagunçado, mas como todo bom laboratório de engenheiro fuçador, as coisas sempre estão bem bagunçadas. Então, aqui tenho bastante equipamento, bastante coisa que me ajuda nos desenvolvimentos, né? Aqui embaixo, à esquerda, eu estava fazendo um teste de uma fonte, que essa é uma das minhas grandes paixões, é uma das minhas habilidades aí. E aqui embaixo, à direita, eu estava participando do Intel Roadshow, que é um evento lá patrocinado e feito aí pela Intel. Foi um evento fantástico de ter participado. Então, assim, sempre estou, nas minhas horas vagas, eu estou brincando com eletrônica, né? Bom, chega de falar de mim, vamos falar do que interessa. Então, a ideia aqui é falar rapidamente de 3 grandes temas. Então, falar sobre captura de esquema elétrico, projeto da placa de circuito impresso e projeto da placa de circuito impresso focando a industrialização dela, né? Sempre existem alguns macetes, existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade, para melhorar custo, para melhorar várias questões aí que podem surgir, podem vir a aparecer lá no campo, né? Que aí já não é legal. Então, assim, a gente vai começar o projeto, né? Então, acho que para quando a gente vai começar um projeto, sempre de esquemático, de layout, de produto, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Então, assim, teremos que atender algum tipo de norma nacional, norma internacional, que país que a gente vai ter que a gente quer exportar, porque cada norma tem os seus requisitos, tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Então, a gente tem que estar atento para que depois, na hora que a gente vai testar, para a hora que a gente vai fazer a validação, a gente não seja pego de surpresa e tenha que refazer projeto. Então, assim, evitar retrabalho, né? Restrições de fabricação, montagem. Então, assim, se você, na hora que está começando o projeto, já sabe é difícil você saber no começo do projeto quem vai ser seu fabricante, né? Quem vai ser seu montador de placa. Mas se você souber, é bom, porque você já trabalha todo o seu layout, você já trabalha todo sua BOM, né? Sua lista de materiais com o fornecedor. Nisso você consegue diminuir custo e você consegue evitar problemas, porque você já faz todo o seu projeto olhando o processo de montagem e de fabricação no caso do fornecedor, né? Restrições de ambiente, então, assim, onde vai ser aplicado, se vai ter temperatura, se vai ter umidade, se vai ter água, enfim, todo esse tipo de informações é importante, até para definições de distanciamento do layout, né? MI, né, compatibilidade eletromagnética, interferência eletromagnética, você vai ter que submeter a teste, não vai. Você possui requisitos de confiabilidade, qualidade, você tem que determinar nível de anos de vida que o teu produto vai ter que durar, enfim, o teu layout pode ajudar com isso. Então, o layout pode ajudar com isso, né? Custo, você tem questão de custo. Se o custo é impactante, normalmente sempre algumas coisas você tem que se atentar, né? E especialmente falando com o fabricante, isso vai te ajudar a minimizar os custos. Ainda, né? Então, assim, continuando essa parte do projeto, para a gente começar o projeto, a aplicação, ela é militar, ela é médica, ela é aeroespacial, é para consumo, linha branca, marrom, prototipagem, enfim. Qual seja a aplicação, você precisa saber até para você definir quais são os componentes que você vai utilizar, que tipo de montagem, que tipo de solda você vai utilizar, né? Mecânica da placa. Se existem restrições, se existem questões dimensionais, formato, aplicação de componentes, só pode ser no lado superior, lado inferior. Então, tudo isso você precisa saber no começo já para não, de novo, para evitar retrabalho. Proteções, você vai ter algum tipo de proteção
vai colocar dentro de uma caixa, vai utilizar algum tipo de proteção à base de silicone ou à base de epóxi, enfim. Isso influencia, de novo, na escolha dos teus componentes e no teu processo de fabricação. Pote, por exemplo, é um tipo de material que te ajuda por uma série de questões térmicas, mecânicas, mas do ponto de vista fabril é um pesadelo, né? Falando assim, de esquemático, falando de layout, eu vou precisar de uma ferramenta para fazer a edição, para fazer a criação. E aí vem a pergunta, qual a melhor ferramenta a utilizar, né? Porque no mercado existem várias ferramentas. Temos a Mentor Graphics, temos o Orcad, KiCad, Altium, Eagle, Proteus, enfim, uma infinidade de ferramentas que existem no mercado hoje, cada vez mais ferramentas open source, ferramentas proprietárias, cada um, aquela briga lá de cada um querer te mostrar mais funcionalidade, mais recursos. Enfim, qual que é a melhor? A melhor é aquela que você sabe usar, a melhor é aquela que você consegue tirar o maior proveito. Obviamente tem a questão de custo, que você pode estar pagando ou não, mas, enfim, sempre aquela que você consegue utilizar melhor. Essa que você deve utilizar, né? Aí, uma vez definido Uma vez definida a ferramenta que você vai utilizar, a gente vai falar do esquema elétrico, né? Então aqui eu coloquei um esquemático de uma fonte aviada aí que eu estou desenvolvendo atualmente. E aqui tem alguns pontos legais para a gente falar, né? Que são, assim, são as padronizações. Aqui tem uma série de coisas que não estão padronizadas, então pode ver facilmente que, sim, tamanho de texto não está padronizado, está cada um de um jeito e tal, posições diferentes e tal. Aqui, no meu caso, eu não tinha preocupação com padronizações, né, e até porque esse era um projeto para mim, e não para ser distribuído para outras pessoas, para a organização, né. Mas quando você fala de uma organização maior, que tem vários engenheiros trabalhando em conjunto, é muito importante você padronizar tanto a parte dos componentes quanto a parte de formatação do teu esquemático, né? Então aqui no caso é um esquemático simples, onde só tem uma página, mas você pode agrupar em diversas páginas ou em blocos, enfim. Essa questão da padronização é legal, algumas características, né? Então, assim, hoje a gente tem muita questão de componentes PTHs e SMDs. Então, vamos falar assim de um resistor. Aqui, no caso, eu estou falando de resistores SMDs. Uma padronização muito bacana é você utilizar, por exemplo, para resistores SMD, você utiliza do jeito como está aqui, que é um retângulo, né? E aí, quando você estiver trabalhando com um resistor, por exemplo, PTH, e aí você faz aquele resistor naquele formato que é um monte de tracinho, né? Que parece uma resistência realmente que é mais, assim, a simbologia mais comum que a gente utiliza. Esse é um exemplo aí de padronização. Existem alguns órgãos, né, que fazem essa parte de padronização e definem critérios para a criação de esquemático, para a criação de simbologia de componente, né? Por exemplo, a IPC. A IPC tem uma série de normas que fala como você deve criar tanto a parte de simbologia, também como a parte de componente, né? A parte de footprint do componente, né? Bom, falando do esquema elétrico, como a gente está começando com a criação, a gente normalmente precisa falar de biblioteca. Então, a biblioteca a gente vai gerar, e aí ou criar essa biblioteca, aí depende, se tiver já algumas coisas prontas, vai na internet, você consegue buscar alguns componentes prontos, já com simbologia, footprint, e até o modelo 3D. De novo, aí você tentar para que você está utilizando, né, essa biblioteca, se é uma biblioteca pessoal, se é uma biblioteca que você está compartilhando com pessoas do mundo, ou se você está compartilhando na corporação, né? E aí você se atentar às regras para a criação de componente, como você vai criar um símbolo, como você vai criar um footprint, como você vai fazer um modelamento 3D do componente.
Modelamento 3D nem sempre é utilizado. Aí depende de onde você quer chegar. Se você quer fazer simplesmente o esquemático layout, você pode ficar só com o símbolo, com o footprint. Agora, se você quer fazer análises mecânicas de interferência, o modelamento 3D na biblioteca do componente é interessante, né? A criação do footprint, né? Por que eu falei lá atrás, para qualquer aplicação? Se você vai trabalhar, por exemplo, com prototipagem e fazer a placa caseira em casa, com certeza algumas diquinhas valem, assim. Então, por exemplo, em vez de você utilizar os dimensionais do footprint recomendado pelo fabricante do componente, em geral você acaba fazendo isso maior. Por quê? Para te facilitar o processo de solda. Porque você vai soldar na mão. Então você acaba usando alguns recursos aí do layout para poder te facilitar a tua vida na prototipagem, na parte de montagem aí, né? Bom, aqui é um exemplo de um modelamento de uma placa, de uma fonte em 3D, uma vista 3D. Então aqui, assim, só quis mostrar o seguinte, né, nessa imagem, que alguns componentes têm um modelamento 3D e outros não. E, de novo, aqui tem a ver com aquilo que você quer, aquilo que você está desenvolvendo, aonde você quer chegar. E no caso, aqui eu não tinha interesse no modelamento 3D. Tá? Aqui era simplesmente uma questão de eu precisava de um layout para poder fazer o teste dessa fonte, né? Então, e aí aqui eu mostrei que você consegue conviver num projeto de layout com uma biblioteca que tenha componentes com modelamento 3D e componentes que não tenham o modelamento 3D. Só que aí você vai ficar limitado a fazer análise 3D do teu produto, né? Bom, ainda falando do esquema elétrico, existem ferramentas, né, de verificação de erro. Uma delas, bem famosa, assim, bastante utilizada, é a ERC, que é Electrical Rules Check. Nela você vai conseguir verificar algumas coisas, como, por exemplo, net flutuante, referência de componentes que podem estar duplicados ou faltando, posicionamento de texto, se está interferindo ou com alguma ligação, pinos não conectados dos componentes que você está utilizando no teu esquemático, dados de legenda, verificação da simbologia, pinagem dos componentes, enfim. Você consegue colocar uma série de regras, né, nessa ferramenta para ajudar a você não cometer erros lá para frente, né? Ainda no esquemático, você consegue colocar algumas regras que vão ser utilizadas para layout. Então, falar, olha, isso aqui é uma conexão de alta tensão. Então, essa conexão de alta tensão tem que ter algumas distâncias para as outras conexões, né? Então, isso, na hora que você estiver fazendo layout, vai te ajudar. Bom, esquemático feito, você já colocou as regras, você já verificou que você tinha que verificar se alguns erros. Vamos partir para o layout, né? Vamos partir para o projeto da placa de circuito impresso, né? Muito bem. E temos que fazer o quê? Perguntar. Perguntar, perguntar, perguntar. Sempre devemos fazer as perguntas. Então, algumas perguntas que eu coloquei aqui. Quantos layers a gente vai utilizar? Ou quantos layers a gente pode utilizar? Vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 8 layers? Que material a gente vai utilizar? É um FR1, um FR2, 4, um 100, um 103, enfim. Isso influencia. Influencia no seu layout, influencia no distanciamento entre trilhas que você vai estar utilizando que tenham tensões elevadas entre elas. A montagem vai ser automatizada, ou ela vai ser manual, ou vai ser uma mistura dos dois. Isso vai influenciar no posicionamento dos componentes. Qual que é a mecânica da placa? Que tipo de fixação que você vai utilizar da placa com o teu produto? Então, isso influencia porque você tem pode ter pontos de apoio mecânico, e nesses pontos de apoio mecânico, dependendo do tipo de aplicação, ou do nível de tensão que estiver passando pela trilha próximo a esse ponto de apoio na placa, você tem determinados tipos de distanciamento para esse ponto de apoio.
Quais componentes que estão pré-definidos os posicionamentos? Às vezes já tem isso, né? Ah, eu preciso ter capacitor, conectores, ou transformador, algumas coisas já definidas no teu layout. Então, isso é importante você já saber. Que tipo de processo de solda vai ser utilizado? É reflow, é onda, é os dois? Né? Então, isso, de novo, vai influenciar na disposição dos componentes e na forma como você vai colocar e fazer o traçado dos componentes, né? O traçado das trilhas, desculpa. Onde que vai ser fabricada a placa de circuito impresso? É aqui, é lá fora? Que fábrica que utiliza? Que tipo de restrição a fábrica tem? Quais são as normas que a gente deverá atender para essa placa, para esse projeto da placa, para esse produto, né? Bom, com essas perguntas respondidas, a gente já consegue evoluir em mais algumas coisas, né? Então, por exemplo, vou escolher, uma das perguntas que eu fiz lá atrás era, que tipo de material eu vou utilizar? Vou utilizar um 3xPC, vou utilizar um FR1, FR2, FR3, um FR4, enfim, cada tipo de material da placa existe uma limitação e ele é melhor desenhado para um tipo de aplicação. Então, se você for trabalhar com material de 101 ou 103, você consegue fazer face simples ou dupla. Só que o material 103, ele possui tipo papel no meio do laminado, e isso para ambientes que você vai trabalhar com umidades mais altas é péssimo, porque ele vai absorver a umidade, né? Então é ideal você trabalhar com material FR, que é um material fenólico com mistura com a base de fibra de vidro, né? Que é mais imune a parte de umidade, né? Se é que eu posso dizer assim, imune, mas, enfim, você tem que saber aquelas condições que você vai estar utilizando no seu produto para poder selecionar corretamente aí qual o material da placa. A espessura do cobre também. O padrão aqui no Brasil é 1 onça. É até engraçado falar 1 onça, né? Mas na verdade é 35 microns. Esse é o padrão que a gente encontra aqui mais fácil. Você quer achar de 2 onças? Você vai achar, só que vai pagar mais caro. Quer de 3 onças? Você também vai achar, mas vai pagar mais caro. Isso vai influenciar o quê? Eu preciso passar correntes altas pela minha placa. Então eu aumento a espessura de cobre para poder aumentar a capacidade de corrente e não ter grande elevação de temperatura por aquela trilha e danificar, obviamente, a placa, né? Ou eu não tenho restrição mecânica, então eu posso trabalhar com placa de 1 onça, com espessura de cobre de 1 onça, e aumento a trilha. Beleza, não tem um problema. É sempre o compromisso que você tem que estabelecer entre custo, aplicação e robustez do produto, né? Bom, processo de solda. Aqui eu estou colocando basicamente uma foto de um forno de solda por onda, e a gente tem um exemplo de como é que funciona, né? Então ele tem uma esteira que percorre todo o forno, e ele tem basicamente três etapas aqui, né? Onde é a parte do fluxador, o pré-aquecimento e a solda. O fluxador, ele é importantíssimo para a solda, porque ele é o elemento que vai fazer a limpeza de todos os contatos e garantir uma solda mais próximo do perfeito, tá? A gente está falando de cobre, a gente está falando de material que tenha cobre, ou outros tipos de metais, e basta estar em contato com ar, com oxigênio para oxidar. E uma vez oxidado, você já não vai conseguir fazer uma boa solda entre as duas partes, entre a placa e entre o componente, né? Então, uma vez injetado, né, pulverizado o fluxo na placa, né, nos componentes, nos terminais, a placa segue pela esteira, e aí ela vai passar por um pré-aquecimento. Para quê? Para evitar o choque térmico ali na frente, no contato com a solda, com o cadinho de estanho, que vai estar nas temperaturas acima de 200 graus.
Aqui o exemplo é um tipo de solda com dupla onda, que é feito normalmente quando você tem componentes PTHs e SMDs na tua placa, né, na parte de baixo. E aí, quando a placa sai, ela passa por um processo de refrigeração que já está fora do forno, que são umas ventoinhas para ajudar a baixar a temperatura da placa. Então, isso aqui é basicamente um processo de solda a onda. Aqui a gente tem uma foto mais detalhada do cadinho de dupla onda. Então, aqui a gente pode ver a onda, que é aquela onda mais turbulenta, que ela é a que faz com que todos os pontos aí que você vai queira soldar, vai ter a solda, vai ter a liga, né, de estanho com chumbo. E aí tem um espaço, né, em vazio, vamos dizer assim, até a placa continuar caminhando pela esteira e chegar na onda, que é essa onda mais mais calma, que é uma onda, é uma lâmina, né? E ela faz o refinamento da solda. Aqui embaixo é a borra, porque conforme toda essa cistanha aqui está movimentando e vai gerando uma borra. Bom, aqui é um exemplo de um microprocessador, né, de um microcontrolador, na verdade, uma placa, e ele está montado na posição de 45 graus. Justamente para que no processo de solda a onda, a gente consiga fazer a solda efetiva de todos os pinos, sem que tenha curto-circuito, né, de solda entre os pinos. Então, aquelas perguntas que a gente fez lá atrás, que tipo de processo que eu vou utilizar, qual tipo de solda, enfim, isso vai ajudar, porque aqui no caso, quando foi feito o footprint desse componente, foi levado em consideração que ele seria montado por solda a onda, e assim foi criado esses espaços aqui, esses pads, na verdade, que são pads ladrões. São ladrões de solda, porque quando ele passa pela solda a onda, devido à tensão superficial, a onda com estanho vai passando em cada um dos terminais, e aí o excesso de estanho fica retido aqui no pad ladrão. Né? Então, e aí o posicionamento do componente também tem que ser a 45 graus e de forma que ele fique com melhor visada para a onda. Então, se a gente olhar os outros componentes aqui também, os outros SMDs, os resistores, os capacitores, eles estão todos paralelos à onda. Então aqui a gente pode ver que a onda está vindo nesse sentido, que é da direita para a esquerda, né? E aí esses componentes estão sempre em paralelo, de forma que os dois pés deles sempre vão ter contato com a onda. Se ele tivesse no mesmo sentido, né, se ele tivesse com um tombo aqui de 90 graus, por exemplo, em relação ao que ele está, provavelmente o pad de trás, né, você teria o pad da frente aqui, e o pad de trás ele ficaria praticamente com quase nenhuma solda, e aí a gente teria um problema de processo de fabricação. Né? Bom, aqui é um exemplo de aplicação de pasta de solda, que é outro processo de soldagem. Né? Então, o processo de solda por pasta é muito parecido com... a sistemática é igual à de silkscreen de camiseta, onde a gente tem uma tela com uma parte furada, que é onde a gente quer que passe a tinta, e aqui é a mesma coisa, só que na verdade aqui não é uma tela de nylon com aquela resina, e sim é uma chapa de inox, que também quando a gente está fazendo toda a parte da biblioteca do componente, a gente já deixa um layer do layout específico para que é a abertura da máscara de solda. Perdão, abertura da máscara para pasta de solda, né? E aí, através desse layer, é feito o stencil, que é o nome que se dá para essa ferramenta que aplica, que faz parte da aplicação da pasta de solda na placa.
Então você pode ver que a pasta ela parece micro bolinhas, né? Parece micro esferas de estanho, né? E aí, uma vez o componente monta em cima, e devido à própria pasta, o componente já fica preso, não havendo a necessidade de cola, utilização de cola. Então aqui a gente tem uma figura, uma imagem de um forno de refusão. No caso aqui, esse é um forno de 7 zonas, então são 7 zonas de aquecimento. Aqui embaixo a gente pode ver as zonas dele. E em geral é traçado todo um perfil térmico para que possa ser feita a correta soldagem dos componentes na placa, né? Então tem toda uma engenharia de processo, uma engenharia de solda para fazer o setup do forno, e cada placa tem o seu setup, porque aqui a gente está falando de aquecimento de componentes de placa que tem uma massa que vai demorar mais ou menos em função do tamanho dessa massa para esquentar. Então, ele tem que garantir que ao longo do forno, ele consiga, de uma forma mais homogênea possível, esquentar e resfriar o conjunto, né, da placa e componente para que seja uma solda perfeita. Bom, aqui eu tenho um vídeo legal mostrando a solda de um BGA com espaçamento entre pads de 1.27. Então aqui a gente pode ver em cima o componente, embaixo é a placa. A gente tem o solder ball, que é uma bolinha de solda do componente, e embaixo a pasta, que já se derreteu, e agora ela está se fundindo com a bola de estanho do próprio componente do BGA. E aí, em instantes, você vai ver que praticamente não some essa diferença entre a pasta e a bola de estanho, né? Ainda existe uma pequena linha, que é justamente a formação do intermetálico entre esses dois componentes de solda. Na sequência aqui eu tenho um outro vídeo legal também, que é um tipo de solda, que é uma solda chamada de solda seletiva. Então, ele é um bico que tem estanho, e ele vai exatamente onde é programado, é como se fosse uma CNC, e ele vai passando nos locais específicos da placa. Então ele está soldando só conectores. Então é que você consegue ver o efeito daquela tensão superficial que eu comentei, né? Então eu gosto bastante desse vídeo aqui, é bem legal, essa solda seletiva, mas é uma solda cara. Mas dependendo do tipo de processo dependendo do tipo de placa que você tem, do projeto que você acaba tendo que utilizar esse tipo de solda. Bom, falando ainda do projeto, a gente tem a definição do posicionamento dos componentes. Então, a gente pode estar falando de componentes só no top, componentes no top e no bottom, SMDs. A gente pode ter uma mistura aqui de componentes PTHs em cima e SMD em cima e embaixo da placa. A gente pode ter um mix só de componentes PTHs em cima e SMDs também em cima. A gente pode ter uma outra forma também, que são componentes PTHs em cima e a SMD embaixo. Esse tipo aqui de combinação, ela te permite utilizar um simples processo, que seria um processo de solda onda. Só que aí, no caso, a gente teria que utilizar cola. Para primeiro inserir os componentes SMDs com cola e eles ficarem fixos, depois inserir os componentes PTH, para depois passar pelo processo de solda onda. Tá? Muito bem. Outra questão de projeto, que eu tinha falado lá atrás, limitação. Limitação do quê? Limitação do processo produtivo do cara que faz a placa. Aqui, no caso, esses exemplos que estão sendo passados aqui é de uma empresa aí do sul de Minas. E aí ela me passou quais são as distâncias mínimas que o processo de fabricação dela permite. Então, que significa qual a espessura mínima de trilha que eu posso ter,
qual a distância entre pads que eu posso ter, qual é a distância mínima de área de cobre do pad, ou seja, a distância entre a borda de fora do terminal e a borda de dentro, onde tem a furação, a distância de trilha para trilha, distância entre a borda do pad e a trilha, furação, enfim, todas essas questões a gente tem que saber para inserir como regra no nosso layout, no nossa ferramenta de captura de layout, para que a gente esteja adequado no processo. Em outras palavras, para que depois, na hora que eu vou mandar fabricar a placa, eu não tenha nenhuma surpresa do fabricante falar assim, olha, a placa do jeito que está não vai dar para ser fabricada, ou simplesmente o fabricante não falar nada, né, e devolver a placa para a gente e a gente começar a perceber que teve ruptura de trilha por causa da furação, por causa da distância, ou teve curto, porque ele não conseguiu garantir no processo de fabricação dele. Então, assim, é importante, muito importante a gente saber essas limitações do fabricante. Aqui são algumas curvas que, basicamente, para a gente determinar a largura da trilha. Assim, eu quero passar uma determinada corrente, né? Então aqui ele está dando um exemplo de passar 14 amperes. Ele tem uma placa com 1 onça de espessura, ele precisa passar 14 amperes e ele não quer que tenha uma elevação de temperatura maior do que 20 graus, né? Então dessa forma ele tem que ter uma trilha mínima de 310 mils para conseguir garantir isso, né? Para conseguir garantir a gente pode ver aqui 14 amperes, 20 graus, e aí aqui a largura da trilha que vai dar em torno dos 310 mils. Então assim, eu tenho que ter pelo menos 310 mils de espessura da trilha para conseguir ter 14 amperes, sem que eu tenha mais do que 20 graus de elevação de temperatura em relação à temperatura ambiente. Então, esse é um gráfico bacana que deve ser utilizado. Normas. A gente tem que atender, a gente tem que seguir. Quais são? OL, IEC, norma brasileira, norma da empresa, norma automotiva, enfim. Se tiver que atender, a gente, por exemplo, IEC, a gente for ter que utilizar qualquer tipo algum IEC de segurança, a gente tem que obedecer algumas distâncias entre trilhas. Então, por exemplo, se a gente tiver uma trilha de tensão fase neutro, e ser fase neutro puro, não ter nenhum elemento de proteção, a gente tem que ter pelo menos 2,2 milímetros de distanciamento entre essas duas trilhas. Então, a norma IEC fala que você tem que ter essa distância. Então, é importante a gente saber se tem alguma norma que teremos que atender, na qual a gente vai submeter a órgãos que vão validar e que vão aprovar o nosso projeto. Então, a gente tem que saber para poder projetar, para que lá na frente o fiscal, lá, o inspetor não olhe, faça análise do projeto e fale, olha, está errado, isso aqui não atende, não está de acordo com, não está conforme a norma. E aí você tem que refazer todo o projeto de novo. Então aqui é um exemplo da norma, né, da IEC 62103, uma IEC de 2003, que aqui ele fala as distâncias mínimas para a gente atender creepage. Então, aqui é um exemplo de uma tabela. Então, qual é o tipo de tensão que vai estar sendo aplicado, né? Tensão RMS. A gente tem o tipo de grau de poluição. Então, o grau de poluição tem a ver com aonde a placa vai estar submetida, se ela vai estar dentro de uma caixa, se ela vai estar exposta ao ambiente, se ela vai ter pote, se ela vai ter conformal coat, enfim. Tudo isso tem uma tabela dentro da própria IEC 6223 que define qual, dentro dessas características, que tipo de grau de poluição. E a partir do grau de poluição, a gente consegue, né, junto com a tensão, mais o grau, e o tipo de material que a gente vai estar utilizando, que tem a ver com o laminado,
a gente consegue saber qual que é a distância mínima que a gente tem que aplicar, né? Aqui no caso, por exemplo, se a gente pegar 250 volts RMS para um grau de poluição 2, né, e para um grupo de material, grupo de material de isolação do tipo 2, a gente tem que ter pelo menos 1,8 milímetros de distância entre essas duas trilhas. Tá? Então, assim, só um exemplo do que a gente tem que tomar cuidado. Um detalhe importante. Então, aqui, a norma está falando que a gente tem que ter 1,8. A gente tem que conhecer o fabricante. Porque se o fabricante tiver uma tolerância, por exemplo, de 10% do processo de fabricação, então significa que eu tenho que pegar aqueles 10% e colocar aqui nesse distanciamento. Então, provavelmente, eu vou ter que ter não 1,8 de distância, sim 1,88 milímetros de distanciamento entre as duas trilhas, para eu ter certeza que eu estou dentro do processo fabril e atendendo a norma. Aqui é mais um exemplo de distância de Crippet. Então, a distância de Crippet é aquela distância direta pelo material, né? E aqui são alguns exemplos de como eu posso fazer para melhorar essa isolação, para melhorar o distanciamento de Crippet, né? Então, a distância de Crippet é aquela distância pelo próprio material. Então, aqui em verde a gente tem como se fosse a base, e em laranja seria o cobre. Então, a distância de Crippet é essa distância direta. Se a gente fizer um rasgo aqui, né, ou rasgo não, um vinco no laminado, a gente já aumentou a distância do Crippet. Se a gente fizer um vinco aqui de forma mais ortogonal, né, sem ser com ângulo, a gente consegue basicamente também o mesmo tipo de Crippet. Agora, um recurso bastante utilizado são os rasgos, né, os slots. E aí, com isso, quando a gente põe o rasgo, a gente aumenta bastante a distância de Crippet. Tá? Agora, Crippet é um requisito. Tem uma distância de clearance, que é o clearance é a distância direta pelo ar. Então, mas elas são especificações de distanciamento diferentes. Muito bem. Já sei quais são as minhas limitações, já conheço qual é o meu ambiente. Vamos começar a fazer o layout, né? Vamos começar a fazer o layout. Agora sim, Gustavo. Até que enfim, né? Agora sim, aí, muito bem. Tá bom? Como é que tá? Isso aí, tá continua bastante? aí. Isso aí, continua aí. Isso aí. Bom, então vamos lá, estamos com tudo definido. Tentamos responder a maioria das perguntas feitas lá para trás. Agora vem uma das etapas mais importantes. Eu chamo até como a etapa mais importante, como sendo a etapa de placement. Aqui onde a gente deve gastar a maior parte, ou pelo menos boa parte do nosso tempo disponível, porque o placement vai definir muita coisa para a gente, né? Então, aqui, estou começando a fazer um layout. Aqui já tem minhas definições de mecânica, então é uma placa quadrada, quase que quadrada. Eu já tenho as definições dos meus pontos de apoio, e eu já tenho a restrição de onde eu posso colocar meus componentes no caso aqui também, né, para variar, uma fonte. Então, eu já tenho aqui definido aonde eu posso colocar meus componentes. Então, vamos começar a pegar todos esses componentes e começar a distribuir ao longo da placa. Então, eu vou lá e começo a fazer a primeira brincadeira. Eu dei um tombo na placa, dei um tombo de 90 graus, e aí já me apareceram, ao longo do desenvolvimento do layout, o pessoal de produto já me veio com algumas restrições a mais, né, que eu não tinha antes. Que eram 2 conectores aqui, eles já me comeram um pedaço da placa lateral e já me enfiaram 3 conectores aqui, ou seja, já perdi mais espaço. Então é importante eu saber quais componentes vão estar na placa, quais componentes tem que estar fixos em determinados locais, porque isso vai impactar no posicionamento do meu layout. Então, aqui eu fiz uma primeira tentativa de disposição dos componentes. Então, eu separei os componentes de entrada C, os componentes de retificação, a parte do chaveador, o transformador. Então, eu já fiz a minha parte, já trabalhei com aquela parte de isolação, que eu tenho que ter uma distância. Então, toda a parte do lado secundário da fonte está para cá, a parte do primário está para cá.
Tentei colocar o CI mais próximo possível, os componentes que geram alta frequência estão mais próximos um do outro para tentar minimizar trilhas grandes com alta corrente, com alta frequência, para minimizar o impacto de interferência eletromagnética. E aí eu fiz essa jogada, aí já começo a tentar fazer uma... Na cabeça, mentalmente, a gente vai tentando fazer uma análise de como é que vai ser a conexão desses componentes. Aí você vai lá, faz uma primeira salva, versão 1.0100. Aí não ficou contente, faz uma segunda, salva como 1.0002 e vai fazendo algumas brincadeiras, vai fazendo algumas modificações. Aqui já comecei a fazer umas tentativas de colocar alguns componentes na parte de baixo, alguns componentes na parte de cima. Aqui meu cliente tinha falado assim, olha, vamos trabalhar com o processo padrão, aí vamos trabalhar com componente PTH na face de cima e componente SMD na parte de baixo. Beleza? E assim eu comecei a fazer toda a lógica do layout de roteamento. E aí que eu fiz uma segunda versão, aí eu fiz uma terceira versão, e para tentar saber se aquela minha lógica que eu tinha desenhado, porque chega uma hora que também você já não consegue ver, né? Mas não consegue visualizar corretamente se o teu traçado, se o teu roteamento das trilhas tá ok ou não. E aí você começa a fazer algumas coisas, algumas trilhas para saber se aquilo que você idealizou faz sentido ou não, se vai dar certo ou não, né? E aí você vai vendo se dá certo. Então salva, tenta, pensa um pouquinho, pensa mais um pouco, sai para fazer sai para ir no banheiro, tomar uma água, tomar um café, dar uma arejada e volta e fica em cima de novo, né? Aqui é um trabalho que você tem que fazer e vão horas e horas pensando e raciocinando. Às vezes até vale a pena você pensa, vai fazer outra coisa, vai cuidar de outra coisa da parte de projeto, depois você volta para esfriar um pouco a cabeça, né, e tirar algum vício que você está naquele momento, né, e na hora que você voltar, às vezes você consegue até ver caminhos que antes você não estava conseguindo enxergar, porque você está muito viciado, está muito habituado naquela imagem, naquele padrão de roteamento, né. Uma vez que você acha que está ok, você, legal, parte para o layout. Aqui, na verdade, como não está no formato de apresentação, que eu vou já vir no final. Mas, enfim, eu fiz o layout, fiz todo o roteamento, fiz toda a parte de aterramento, fiz toda a parte de trilhas. Enfim, eu estava com o layout pronto. A hora que eu estava falando para o meu cliente, olha, está pronto o meu layout, já está aqui feito, ele falou assim, ih, rapaz, tem um problema, tem uma coisa que você não vai gostar. Eu falei, que foi? Eu falei, então, a gente esteve conversando com o montador da placa, que a gente definiu agora, e aí, como o projeto tem um drive muito forte de custo, a gente não vai poder trabalhar com componente no lado bottom. Porque o lado bottom vai precisar de cola, e o processo de cola é caro e tal, não sei o quê. Então a gente vai ter que mudar todos os componentes para o lado top. Ou seja, pega o layout, as horas que foram gastas e joga tudo no lixo. Porque você vai ter que refazer o layout para o lado totalmente com os componentes no lado top. Então, assim, por isso que é importante, quando você já tem todas essas definições, essas perguntas respondidas lá atrás, você saber que tipo de processo que tipo de montagem você vai utilizar para evitar surpresas como essa. Então, ou seja, aqui eu joguei horas e horas no lixo. Mas, enfim, faz parte, são coisas que a gente convive e acontece porque realmente não tinha definido quem era o montador da placa. Então, e aí tinha uma pressa muito grande de montar protótipo para poder testar e mostrar para o cliente, para o terceiro cliente, o equipamento funcionando. Bom, então tem que fazer o layout, vamos fazer um novo layout. E aí agora a gente fez o layout, eu fiz o layout já com todos os componentes do lado top. Ok, definido o layout está pronto, né? Estou com tudo definido, com passagem, enfim, aquelas restrições todas de fabricação, aqui está tudo atendido, foram colocados como regra. Está pronto mesmo? E agora? O que eu faço? Vamos conferir, é legal conferir.
As ferramentas de layout possuem um parecido com o que a gente tem no esquema elétrico. A gente tem uma ferramenta de Design Rules Checker, que é o DRC, que ele verifica se todas as... algumas ferramentas possuem essa ferramenta interativa, ou seja, conforme você já vai estar traçando o roteamento das trilhas, ele já vai dando para você as limitações, se você está violando alguma regra ou não. Mas você também pode, por fim, fazer uma última rodada final, que ele vai pegar todos os pontos, as regras que você colocou, e verificar se está ok ou não. Então, roda, confere. Se possível, pede para um amigo olhar para verificar se você não cometeu alguma bola, se não tem alguma coisa de errada. Né? Bom, tô com o layout pronto, conferi, tô com o DRC, tá tudo certinho. E agora? O que eu faço para poder confeccionar? Puxa, agora eu preciso preciso gerar meus arquivos Gerber. Né? Os arquivos Gerber são aqueles arquivos que a gente manda para o fabricante de circuito impresso para ele poder confeccionar a placa. São todas as informações de contorno da placa, onde vai ser feito o corte da placa, aonde tem cobre, onde não tem cobre, quais são o formato do silkscreen que a gente vai estar utilizando, a abertura de máscara para solda, aonde vai estar a furação, que tipo de furação, as coordenadas XY da furação, e mais do que isso também, dentro dos arquivos, dentro dos Gerbers, também vem as informações de posicionamento. Então, aqui é um exemplo de um projeto, onde tem todos, aqui é um projeto de 4 layers, então a gente tem os layers intermediários, informações de furação, as informações de distanciamento, silk, abertura de máscara, e aqui embaixo você pode ver que tem um posicionamento. Tem as informações importantes de rasgo da placa que a gente tem para obedecer aquelas questões de clippage, que são informações diferentes de furação. É um tipo de furação, mas é diferente, né? Porque normalmente é uma CNC que faz um caminho na placa. E também tem as informações para o processo. Então, são as informações, o centro do componente onde o engenheiro de processo de fabricação vai utilizar para poder fazer a configuração da pick and place de componente. Aí aqui são alguns exemplos, é um exemplo de arquivos Gerber, onde a gente tem todos os Gerbers habilitados. Aqui a gente tem o Gerber de silkscreen, aqui a gente tem o Gerber de silkscreen da parte de baixo, aqui a gente tem a parte de furação. Então, cada tipo de furação, ele designa um diâmetro de broca com uma letra. Aqui a gente tem a abertura de máscara. E aí aqui a gente tem o cobre propriamente dito, né? Onde vai ter as trilhas. Bom, tem os Gerbers, mandei confeccionar, e o fabricante falou assim, viu, que tipo de acabamento que você vai querer a placa? Existem diversos tipos de acabamento. Aqui no Brasil, o mais comum que a gente pede para fazer aí, que é o Hot Air Solder Leveling. Na verdade, ele pega um estanho e aplica nos pads, né? E sopra um ar bem forte e quente para tirar o excesso e ficar só uma lâmina bem fina de solda. E que com isso, na verdade, o que está por detrás desse acabamento? O que está por detrás disso é que, como é cobre, e de novo, cobre em contato com oxigênio vai oxidar. Então, esse tipo de acabamento é fundamental para que a gente garanta uma boa solda lá no processo fabril. Porque muitas vezes a gente vai fabricar essas placas lá na China, essa placa vai ser fabricada, ela vai ficar um tempo lá no porto, depois que ela entrar no porto, ela vai entrar no container, e aí vai ficar 2, 3 meses navegando pelo mar, até chegar no porto aqui no Brasil, vai ter o desembaraço, bom, enfim. E aí depois vai ficar no estoque do fabricante, até receber um pedido. Isso pode levar 6 meses. Então é fundamental esse tipo de acabamento na placa, para quê? Para que você não tenha oxidação, ou você tenha o mínimo de oxidação possível na placa. Desculpa. Bom,
Definido o tipo de acabamento que a gente vai ter na placa, a gente pode partir para uma próxima definição, que é tipo de proteção a gente vai utilizar nas placas. Aqui, nessa foto, a gente tem uma aplicação de conformal coating à base de silicone, por imersão. E aqui, à direita, a gente tem uma placa de lavadora que utiliza uma resina epóxi, que é chamada de potting. Então você pode ver que tem um resistor, que tem componentes PTHs aqui que estão submersos nessa resina. E ela oferece uma resistência mecânica para a placa, e ela também oferece uma excelente dissipação térmica para os componentes. Então ela age como um dissipador térmico para os componentes. Então, definir que tipo de proteção você vai utilizar, se é que você vai utilizar, também é importante para o teu processo de projeto, para você poder selecionar os componentes. Então, assim, esses terminais aqui, esses terminais Festons, ele é um Feston diferente. Ele é um Feston que ele tem uma base maior do que o padrão, justamente para ele poder ter um mínimo de terminal para fora do poste e garantir o correto contato elétrico com o chicote, com o conector que está no cabo. Bom, um ponto importante antes da gente começar a fazer a fabricação da placa é uma ferramenta chamada de DFM, que vem do inglês de Design for Manufacturing, fazer o projeto olhando a manufatura, né? E o DFM, basicamente, ele consiste em questionamentos, perguntas ou, em outras palavras também, boas práticas. Ou seja, quase que um banco de dados, de perguntas, de problemas que alguém já passou, ou que você pergunta para saber se você não está cometendo esses mesmos erros novamente nesse seu processo. E aí, entre essas perguntas estão lá, os recortes com posicionamentos estão adequados, os furos de fixação, os guias estão corretos, estão realmente no posicionamento correto, existe furo guia para o teste elétrico, os componentes estão na posição correta, então o capacitor está montado, o capacitor eletrolítico está com o negativo para o lado negativo, efetivamente, não está tendo nenhum tipo de troca. Tem algum Poka-yoke para o processo positivo, para saber se todas as etapas foram... o Poka-yoke, na verdade, é uma metodologia utilizada que é um anti-burro aí, né? Uma trava que você põe no teu processo de fabricação para garantir que todas as etapas foram cumpridas, todas as etapas de verificação foram cumpridas, né? Existe previsão de suporte e trava da placa, pontos fiduciais da placa para poder fazer a montagem do pick and place, está na placa, posicionamento dos componentes novamente aqui está correto, proximidade entre componentes, não está muito próximo um componente um do outro, principalmente componentes SMDs, que na hora que vem o cabeçote da pick and place, colocar um componente, na hora que vai colocar o do lado, está tão próximo que o cabeçote acaba pegando no primeiro componente e trinca. Então, isso são questões que têm a ver com de você verificar o teu layout junto com o teu processo, né? Existem 100% de ponto de teste em 100% dos nets, para que você possa testar, verificar se existe algum curto ou não. Pré-formatação de componente PTH, os componentes grandes existe um escape de gás, ladrão de solda adequado em função de onde vem a onda. A panelização, você fez a panelização está de acordo com o processo do montador, né? Enfim, todos esses questionamentos são bastante importantes, e veja que parecem questionamentos bobos, simples, mas lá na hora que você está fabricando a placa, você vai começar a fazer a montagem, faz toda a diferença. Gustavo. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre painelização. Explica pra gente o que é painelização. Panelização, tá aqui, ó. Opa! Aí sim. Bom, panelização, na verdade, é
é você agrupar várias placas juntas. E isso tem a ver com o tipo do... E você faz essa padronização normalmente é feita pelo próprio montador, tá? Então ele pega o teu layout simples, da única placa que você fez, e ele agrupa essa placa da forma que melhor atender o processo que ele tem. Então isso vai depender do tipo de forno que ele estiver utilizando, do tamanho do forno que ele estiver utilizando, enfim, tem uma série de questões que ele vai utilizar como base para definir qual é a forma de que ele vai panelizar. Então aqui a gente pode ver que há um painel onde eu tenho 6 placas de potência de uma máquina de lavar roupa, e ele tem os vincos da placa, né, onde eu posso quebrar, e aqui na lateral são os pontos de apoio do painel. Então ele tem quando ele põe na esteira, ele põe esse painel dentro de um pallet, que é uma estrutura, às vezes metálica, às vezes de borracha, às vezes de plástico, que segura a placa, e alguns pallets mais sofisticados possuem um tipo de umas agulhas que fixam componentes grandes, capacitor, transformador, mantém esses componentes presos e o mais próximos fixos na placa para que ela possa percorrer ao longo da esteira e o processo de solda seja feito corretamente. Então, aqui é um exemplo que eu tenho 6 placas, e à direita eu tenho um exemplo que eu tenho 2 placas panelizadas. Tá? Então, isso que é a panelização. A panelização é a junção de várias placas em uma só, para facilitar o processo e para ganhar produtividade. Tá? Então, isso que é a panelização. E depois que é montado, ele faz a quebra do painel. Beleza. Respondido? Valeu, obrigado. Muito bem. Estou com o layout pronto, já mandei fabricar. Posso mandar fabricar a placa, já sei como é que eu vou produzir. Existem algumas dicas aqui para focando na industrialização, né? Então, que são recursos de layout, chamei aqui como sendo recursos de layouts que a gente pode utilizar para minimizar problemas de fabricação. Porque muitos dos problemas de fabricação e montagem, a gente pode e deve utilizar o design do layout para minimizar. Então, são alguns desses problemas aqui eu estou citando como sendo curto e falha de solda, quebra de placa, trinca de componentes SMDs, quebra de componente na montagem do produto, tombstone, isso aqui é quando ocorre um tombamento do componente no processo de solda, quando ele não existe cola. Blowhole é um buraco que é formado no meio da solda devido a uma bolha de ar. Curtos provocado por proximidade de componente, então quando você tem 2 componentes muito próximos, além de você ter uma probabilidade grande de ter uma quebra ou trinca do componente, você também pode ter curto na solda. Você pode ter uma má formação do cone de solda em função do teu layout, como você fez. Ou seja, você fez ou um pad muito grande ou um pad muito pequeno. Então, um pad muito pequeno, você não vai ter espaço para ter solda, para ter pasta de solda ou solda. Ou se você tem um pad muito grande, você vai acabar tendo uma massa térmica muito grande e vai te dar uma diferença de temperatura entre o cobre da placa e o pad do componente. Isso vai fazer com que a solda não forme corretamente, ou seja, ela se solidifique mais rápido próximo da placa do que próximo do componente. Formação de solda deboss com pequenas bolinhas de solda, que atrapalham também bastante a solda. Então, assim, todos esses problemas a gente consegue contornar com o design correto do layout da tua placa, né? Então, problemas assim, devido ao processo de soldagem, né? Curto entre pads e componentes, resíduo químico e físico, isso aqui é muito crítico. Então, assim, a solda errada novamente. Então, assim, se você tem um processo que acaba deixando o fluxo, lembra que eu falei, o fluxo é importante para poder garantir o processo de solda? O fluxo ele é um elemento químico. E ele é um elemento químico muito parecido ele é próximo de um ácido, né? Só que ele tem
uma composição que com a temperatura ele evapora. Só que dependendo do processo de solda, se ele não estiver bem ajustado, se ele não estiver bem regulado, ele não vai evaporar, ele não vai sair por completo. E aí ele vai ficar na tua placa, né? E aí ele pode te dar um problema grave. Ele pode, como ele é um ácido com umidade, ele vai gerar uma probabilidade muito grande de você ter um trilhamento, né? Inclusive até coloquei um vídeo aqui que ele mostra justamente uma contaminação da placa por fluxo. E aí, quando está aplicada uma tensão, você tem esse trilhamento. Então, isso é um efeito de contaminação por fluxo e que está gerando um trilhamento, ou seja, está gerando um curto-circuito na tua placa. Ou seja, é uma falha do processo de solda que não removeu completamente o fluxo do processo de solda. E se você utiliza aqueles processos de proteção, por exemplo, como conformal coating ou potting, você pode agravar mais ainda, porque esse tipo de material ele vai fazer com que esse material realmente fique confinado, mas alguns tipos de conformal coating eles são higroscópicos, ou seja, você tem absorção de água para dentro daquele ambiente, e isso vai ter umidade junto com esse resíduo. E aí vai danar mesmo. Então, às vezes, uma coisa que você está fazendo achando que vai melhorar, na verdade, você está piorando muito mais o teu produto. Né? Bom, aqui eu queria exemplificar um problema que foi identificado num dos projetos que eu participei, que foi feito um teste, feito um teste de vida acelerada para verificar o produto. E esse teste de vida acelerada, no caso para medidores, é um teste que você submete durante 1000 horas o teu produto, tua placa, o teu produto eletrônico, a uma temperatura de 85 graus e 85% de umidade, sem condensação. Então, é um teste bastante agressivo, mas que ele traz uma série de resultados, uma série de respostas muito bacanas para o teu projeto. Nesse caso aqui não foi muito legal, porque as placas falharam. E aí, o teste foi feito lá fora, foi feito em outro país, numa outra unidade da empresa que eu trabalhava, e estava bem na fonte. E aí os caras, o que você fez nesse projeto? Olha o que aconteceu com essa fonte e tal. E esse foi um projeto que a gente herdou. Um projeto que foi uma outra equipe de um outro país que tinha feito e veio para a gente basicamente terminar o projeto, que era testar, e colocar ele em produção e em campo. E aí, durante esses testes que a gente estava conduzindo, os caras, meu Deus do céu, tá com problema na fonte, não sei o que, você errou no projeto, vocês erraram no projeto e tal. E aí, enfim, começamos a analisar, né? E aqui é um caso de distanciamento entre trilhas, né? E aí, pegando para analisar as placas, tal, a gente viu que estava ocorrendo um distanciamento errado das trilhas. Então aqui a gente viu que tinha vários pedaços, vários pontos da placa que estavam, a máscara da placa, que é essa resina verde que protege o cobre, né, da oxidação, tinha estourado, não estava mais lá. E quando a gente deu um zoom, a gente viu que além de não estar lá, tinha pontos de curto-circuito, né, e formação realmente de curto, né. Assim, nossa senhora, mas o que está acontecendo, né? Que essas trilhas estão estourando e tal. Enfim, aí a gente começou a fazer uma análise melhor do layout, uma análise do processo de fabricação, e entramos em contato lá com o engenheiro. Falou, viu? Estava dando uma analisada aqui no teu layout, e a gente viu que o teu projeto parece que tem um problema aí de distanciamento entre as trilhas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, entre esse pad roxo e essa área de cobre em vermelho aqui,
a tensão chega em torno de 435 volts de diferença de potencial entre essas duas trilhas. E ele falou assim, não, mas o projeto está certo. E realmente a gente olhava por fora e falava, não, realmente o distanciamento aqui tá ok. Dava para melhorar, dava para ser um pouquinho maior, mas tá ok. E aí quando eu peguei o projeto efetivamente do layout, do outro engenheiro, na hora que eu cheguei nas trilhas de dentro, não tinha distância. Desculpa, não tinha distância mínima de 2 milímetros. A distância estava ridícula, aqui, menos de 1 milímetro. E aí isso justificava pelo qual a trilha tinha entrado em curto. Né? Na verdade, a gente fomos conversar com o engenheiro, falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, eu utilizei as regras, todas as regras estão lá, estão no projeto. Aqui no caso foi utilizado o Altio, né? E de fato, as regras estavam lá. A gente via que tinha uma regra de distanciamento lá de 6,3 milímetros. Só que essa ferramenta aqui, ela possui uma questão de prioridade. Então ele roda toda esse algoritmo de distanciamento e abertura de áreas de cobre em função das regras, mas em função da prioridade. E aí foi uma confiança, um excesso de confiança na ferramenta que gerou esse erro, porque ele acabou não revisando o layout gerado, né, os Gerbers gerados pela ferramenta, e com isso ele acabou sendo pego de calça curta aqui. Então, sempre tomar cuidado com a automatização desses processos, porque ela pode te enganar. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem prático mesmo de utilização. Ele fez correto, ele utilizou as ferramentas, mas ele acabou não verificando. E aí ele foi enganado, foi pego. Então é assim, né? O que a gente faz? O que a gente pode fazer para evitar problemas? Né? Revisa. Consulta com os colegas mais experientes. Não tenham medo dos colegas mais experientes. Não tenham medo dos cabelos brancos ou dos sem cabelos. Pergunta, eles vão ajudar. Às vezes uns pode ser com cara mais mal encarado, com cara de bravo, mas eles vão ajudar. Podem ter certeza que eles sempre vão ajudar. E aquela coisa também que eu tinha falado lá para trás de dá um tempo, vai no banheiro, vai tomar um café, né? Respira, areja o cérebro, porque às vezes a gente está muito viciado. Então, quando a gente cria, a gente está viciado em algumas coisas e acaba não conseguindo ver o erro. O pessoal de teste de software, o pessoal de aprovação de produto, eles têm algumas regras muito claras. Quem testa não é quem desenvolveu. Então, sempre põe um terceiro para poder testar aquilo que o outro fez, ou para revisar aquilo que o outro fez, que é um cara que não viu, não está viciado, não viu aquelas coisas. Então, aquelas coisas do projeto. Então, peça ajuda. Não é demérito nenhum pedir ajuda. Né? Faça design reviews, faça layout reviews com os outros colegas, porque sempre tem experiências para serem trocadas e sempre tem coisas novas para serem aprendidas com essas trocas de experiência, com essas revisões. Criem banco de dados com esses problemas e soluções, ou seja, são as famosas lições aprendidas, né? Então, quando eu falei do DFM, são lições aprendidas. Vai montando um banquinho de dados, que seja um arquivo TXT, mas vai criando. Isso é importante para os outros que estejam chegando possam ler esses bancos de dados, essas informações, para que eles possam ver de onde eles começar e não cometer o mesmo erro, né? E a gente espera sempre evoluir, sempre crescer, e nesse crescimento a gente pode não estar mais naquela posição de engenheiro e pode estar numa posição de liderança técnica, e aí você não consegue estar o tempo inteiro olhando o bit ali, né? Olhando o detalhe do detalhe. Então, você criar esse banco de dados, você criar essa informação é importante, não é demérito, você não vai estar prejudicando o seu emprego, você não vai estar muito pelo contrário, né? Você fazer esse tipo de banco de dados, esse tipo de informação, passando essas informações, esse conhecimento para os outros, você vai estar só crescendo, você vai estar evoluindo e ajudando os outros a evoluir.
E com certeza os outros, quando estiverem evoluindo, vai estar evoluindo junto com você também. E por fim, testa. E depois que você achou que testou, testa de novo. E se você achou que testou tudo, testa de novo. E pede para um outro testar. Obviamente tem um limite do tempo. A gente tem um tempo do produto para ser lançado. Então, assim, enquanto você puder testar, teste. Teste o máximo de condições possíveis. Tente ser crítico. Tente sair fora dos conceitos tradicionais. Pense em coisas diferentes. O campo é sempre diferente da teoria, é sempre diferente do laboratório. Então, tente testar o máximo possível. Se for possível, se você tiver como testar, teste a parte de compatibilidade eletromagnética, teste a parte de interferência eletromagnética. A maneira como você faz o seu layout influencia, e influencia não é pouco não, é bastante, é muito. Então, teste bastante MCI e MI para que você possa ter um produto o mais próximo da conformidade com os requisitos de compatibilidade eletromagnética. Por mais que você não vá aplicar testes ou submeter o seu produto a órgãos certificadores, se você tem conhecimento de algumas regras, de algumas questões de boas práticas para minimizar impactos de compatibilidade ou de interferência eletromagnética, utilize. Mal não vai fazer. Bom, era isso que eu tinha para falar. Rapidamente, alguma pincelada. Deixei aqui alguns contatos, né? Meu contato aí, meu telefone, e-mail, meu blog e meu Twitter. Meu blog está meio desatualizado, eu preciso atualizar um pouquinho, mas enfim, por e-mail vocês vão conseguir me achar facinho, é gustavohortense@gmail.com. E o meu Twitter é o @chucru, que é um apelido das antigas aí. Deixar um outro contato muito importante do meu amigo Edson Camilo. A gente tem bastante contato ainda, ele ministra alguns treinamentos no INPE, no LIT, sobre... ele desce mais no beat ainda algumas questões aí de processo de fabricação de placa. Ele tem 2 treinamentos previstos ainda para esse segundo semestre, agora no dia 17 e 18 de setembro, e 19 e 20 de novembro. O Camilão é um desses caras que eu falei que está sempre compartilhando, ele terminou o mestrado dele agora na Unicamp também na área de placa, de circuito impresso. É uma pessoa que está sempre querendo ajudar os outros, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, é um cara muito bacana que eu tenho como amigo, tenho como colega, como profissional. Enfim, obrigado a ele, que alguns materiais, algumas coisas que eu peguei foram dele, e muito da bagagem que eu tenho foi graças a ele. Algumas besteiras que eu fiz no passado, foi ele que me corrigiu. Enfim, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, pelo tempo, e espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí do conhecimento aí ao longo desses anos aí de trabalho com eletrônica, com desenvolvimento de produto eletrônico e tal. Microfone. Libera o microfone. Aqui. Muito obrigado. Desculpa, gente. Muito obrigado, Gustavo, pelo seu tempo, por ter feito toda essa apresentação aqui com tal rigor, né, com um monte de informação. Eu vou te pedir, Gustavo, para voltar a sua tela, sair da apresentação e voltar a sua tela para você falar os últimos agradecimentos. Eu gostaria de agradecer de novo, em nome do Embarcados, falar para o pessoal que qualquer dúvida com relação ao layout, recomendo fortemente a voltar nesse vídeo, volta lá onde você tem a dúvida, porque provavelmente a sua dúvida vai estar respondida com relação desde o começo do esquemático até o processo de fabricação. Muita informação importante que você falou, principalmente na hora de você falar com quem fabrica a sua placa, seja no Brasil ou fora do Brasil. Cada um tem seus requisitos. Eu sei também que eu já apanhei bastante com placa, sei que tem problema de painelização, tem problema de componente na borda, acabamento.
né, espaçamento entre tracks, espaçamento entre trilhas. Muito obrigado mesmo, de novo, Gustavo, por ter feito isso. A gente só ganha com isso. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação muito grande estar podendo refazer essa apresentação, agora não mais só em cunho da Unifei, mas agora poxa, eu fiquei muito contente de ter recebido esse convite aí do Embarcados, de vocês, e enfim, poder continuar nessa metodologia de transferir o conhecimento, de poder passar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivi aí, para os colegas, para os engenheiros ou para os futuros engenheiros. Poxa, é uma satisfação imensa, é um prazer imenso poder compartilhar, podem contar aquilo que precisar. Estamos aí. Tá joia, tá joia. Muito obrigado, hein? Falou. Tchau. Show. Obrigado. Valeu. Valeu, falou. Obrigado.